Oi, meus meninos do segundo ano, tudo bem? Aula de redação, meus queridos. A gente pode ir na apostila 2, na página 23. Por favor, lá na página 23, a gente vai ter uma atividade de criação. Ainda não vou pedir para vocês produzirem. Assim que eu tiver fechado as notas de vocês, aí eu começo a fazer os pedidos das novas redações para o segundo bimestre, tá certo? Mas por enquanto nós vamos estudar esse texto, que provavelmente é o que eu vou pedir para vocês daqui a pouco. Alguns para pedir. Lá na página 23 tem um trabalho muito bacana que fala sobre o pânico moral. A gente vai trabalhar isso quando a gente for fazer essa redação. Só que ele tem umas instruções que é da Universidade Federal de Goiás, vocês podem ver lá o exercício, e ele tem umas instruções que vai dizer para você assim: nós vamos trabalhar esse tema, o pânico moral, mas você pode escolher o gênero que você quer escrever. E a gente falou na aula passada sobre a reportagem e a crônica. E aqui eles estão pedindo para que você escolha entre reportagem, crônica e carta ao leitor. Então, seu tio vai dar uma aulinha hoje para vocês sobre o que é carta ao leitor, para que você tenha como opção, assim que eu vier a pedir a redação, você já vai estar sabendo o que é, tá bom? Reportagem e crônica, tá bacaninha na última aula. Vamos a essa aula então. O que a gente chama de carta ao leitor? É quando o leitor de um jornal, de uma revista, ele quer fazer um elogio ou discordar de alguma notícia, de alguma matéria, de algum artigo desse jornal, dessa revista, e ele quer que seja publicada a sua opinião. Então ele tem o direito de fazer essa carta do leitor, dando a sua opinião positiva ou negativa com relação ao tema que ele estiver falando, né? Pode ser sobre uma notícia, geralmente é uma notícia da atualidade. Não adianta você ler um jornal antigo e mandar para o jornal ou para a revista um comentário, essa carta ao leitor, porque não vai ser publicada. O jornal e a revista publicam questões da atualidade. Então você leu, escreve a carta, dando a sua opinião, passa para o jornal, tá certo? O que você vai querer fazer lá? Você vai dizer para eles: olha, gostei muito de determinado artigo, achei que o jornalista escreveu muito bem, achei o comentarista, o repórter muito interessante e concordo com as opiniões dele. Ou você vai dizer: olha, o artigo é tendencioso, o artigo é desagradável, o artigo não tem verdade, mas você tem que usar sempre aquilo que a gente sabe muito bem na dissertação: argumentos, bons argumentos. E os argumentos são aqueles todos, né? Autoridade, exemplificação, numérico, histórico, e a gente tem sempre que estar calcado na realidade. Então não adianta você mandar uma carta ao leitor se você não tem bons argumentos. O jornal ou a revista não vão publicar a sua carta. Tem que ter argumentos fortes com relação ao elogio e à discordância. Então tenha sempre bons argumentos. Mas como que se faz uma carta ao leitor? Tem regra, pequenos. Tudo tem regra. Quando a gente fala de meio acadêmico, que é onde nós estamos, na escola, e nos preparando para entrar no meio acadêmico superior, nas universidades. É por isso que o seu tio está aqui ajudando vocês. Alguns vestibulares, como foi o caso desse da Universidade de Goiás, Universidade Federal de Goiás, eles pediram isto: reportagem, crônica ou carta ao leitor. Vamos ver então como é que funcionam essas regras? São simples. Uma introdução, um corpo do texto e uma finalização. Só que diferente da dissertação. Como que seria, por exemplo, a introdução? O nome, quando você faz a carta ao leitor, já que vai para o jornal ou para a revista, dessa introdução é timbre. Nós temos que mandar o timbre como introdução. O que você tem que colocar no timbre? Seu nome e sobrenome, seu endereço completo, documentos e telefone. Isso depende de você. Eu, se por acaso quisesse fazer uma crítica ou fazer um elogio a um jornal ou uma revista, eu colocaria bonitinho os meus documentos e meu telefone.
Porque o jornal vai receber várias cartas ao leitor. E qual que ele vai escolher? Eu acho que ele vai escolher aquela do sujeito que deu a cara a tapa, né? Ele diz, olha, é o que eu penso e não tenho medo de me identificar. Aqui estou eu, esse é meu nome, esse é meu endereço, esse é meu telefone, esses são os meus documentos. Então, no caso do vestibular, evidentemente que será qualquer coisa que ficcional. Você não vai ter que colocar todos os seus endereços, tudo de novo, seu telefone, tudo de novo, seus documentos. Mas no caso, você precisa entender que na introdução de uma carta ao leitor é isso. Esse timbre, nome, sobrenome, endereço, documento e telefone, se você quiser, e local e data. Lembrando que na carta, normalmente você tem que colocar o local assim, Muzambinho, vírgula, 1414. Você escreve o numeral, 14. Agora o resto tem que ser escrito por extenso. De maio. De. Aí o numeral de novo, 2020. Compreendido? 14, numeral, de maio de 2020. Também numeral 2020. Depois que você fez o timbre, você tem que lembrar sempre isso aqui, ó. Para quem que você está mandando. Então você tem que colocar ainda no timbre para quem do jornal, isto é, para qual seção que se destina. Então você tem que colocar lá se você está falando de educação, se você está falando de política, se você está falando de economia, de saúde. Então você vai falar na seção de economia, na seção de política. E você pode, inclusive, colocar o jornalista, o comentarista, a que você quer que receba essa carta. Mas, de modo geral, é o endereço do destinatário, o endereço do jornal e da revista. Todo jornal que você compra, toda revista que você compra, você vai ver lá na capa o endereço, a localização do jornal e da revista. Então tem que colocar o timbre também, tá bom? E pode colocar a seção que se destina. Vamos resumir? Na introdução, o nome é timbre e você põe nome e sobrenome, endereço, local e data, o endereço do destinatário e a seção a que se destina. Com a observação de, se quiser, seus documentos e seu telefone. Agora vamos ao corpo do texto. O corpo do texto nós chamamos, no caso de carta ao leitor, de comunicação. E nessa comunicação você vai fazer o quê? Primeiro, uma saudação, com cumprimento, né? Como vai? Boa tarde, boa noite, qualquer saudação que você queira, mas tem que abrir com uma saudação. A partir da saudação, começa com seus argumentos, a sua crítica ou o seu elogio. Então você começa a fazer como? Da forma como nós entendemos uma dissertação. Você tem um ponto de vista, positivo ou negativo, com relação ao artigo que foi escrito, e você vai defender seu ponto de vista. Seu ponto de vista é a sua opinião crítica, é a sua tese. E uma boa tese ela é defendida com bons argumentos, tá? Sempre com bons argumentos. Você tem uma maneira de o jornal se retratar? Você tem uma maneira do jornal escrever melhor, trazer mais ampliada a notícia? Dê essa sugestão. O que a gente imaginaria de uma redação, uma proposta de intervenção, aqui a gente chamaria de uma sugestão, que estaria no corpo do texto, tá? E nesse caso você também já faz uma pequena despedida ali mesmo, um atenciosamente. Basta, não precisa mais que isso. Fica com o dedo, não, atenciosamente, muito obrigado. Então no corpo do texto, que a gente chama de comunicação, você coloca uma saudação, você escreve seu texto com uma boa tese, uma boa argumentação e faz a despedida, ok? E aí você tem que finalizar a carta do leitor. Na finalização você faz o quê? Literalmente assina. O que a gente chama de rubrica, a sua assinatura. Você assina, abaixo da rubrica você coloca o seu nome completo, nome e sobrenome, e se quiser, a sua profissão. Pode ser interessante. Eu acho que também dá um pouco de autoridade, né? Ponha a sua profissão, como se você dissesse assim, não tenho nada a esconder, é o que eu penso e gostaria que o jornal publicasse o meu pensamento, ok? Então, na carta ao leitor, nós vamos dividi-la em timbre, comunicação e finalização. É uma maneira de você produzir o texto que o seu tio vai pedir a seguir, que será
crônica, reportagem ou carta ao leitor. Beijos.